carreira no amarelo. Coloquei ele numa superfície reta, que ele tá ficando certinho, né? Então, aqui, ó, amarrei o meu fio no começo da parte curva aqui. Então, eu descartei os 3 primeiros pontos amarelo, né? Porque eles são do bloquinho. E amarrei no primeiro ponto da curva. Então, aqui, ó, você vai subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. Um ponto alto no próximo ponto de base e mais um ponto alto no próximo ponto de base, ficando assim com 3 pontos. Aqui a gente vai fazer um aumento. Aumento seria 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Um ponto alto, no próximo ponto, mais um aumento. No próximo, um ponto de base, um ponto em cima do ponto de base, e no próximo, mais um aumento. Então, nessa carreira, nós iremos fazer 3 aumentos na parte curva. Aqui, novamente, um ponto alto para cada ponto de base, pelos próximos 3 pontos. Porque nós vamos deixar os 3 últimos pontos aqui, que é do bloquinho, né? Então, aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos, né? Era 11 na carreira anterior, né, da parte curva. Agora, ficou 14 porque nós fizemos 3 aumentos. 2 correntinhas. No espacinho aqui, o bloquinho com 3 pontos altos. E, novamente, vamos seguir esse padrão. 2 correntinhas, no espacinho, 3 pontos altos. E desta forma, nós vamos seguir até o final dessa parte reta aqui. A hora que eu estiver chegando aqui na parte curva, eu volto pra gente fazer a curvinha novamente juntos. Aqui, ó, concluí a minha lateral, né? Eu cheguei aqui onde vai começar a parte curva. Então, fiz meu último bloquinho, 2 correntinhas. A gente vai pular esses 3 pontos altos, porque são os pontos do bloquinho. No primeiro ponto aqui, um ponto alto. Mais um ponto alto. E mais um ponto alto. No próximo, nós vamos fazer um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto alto. Novamente, no próximo, um aumento. No próximo, um ponto alto. No próximo, mais um aumento. E agora, 3 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto de base. 1, 2, 3. E, novamente, nós fizemos a nossa curvinha. Deixando os 3 últimos pontos aqui, que é o equivalente ao bloquinho da carreira anterior. Então, 2 correntinhas e, novamente, os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, você vai seguir esse padrão até o final da sua carreira. Quando você terminar, você pode arrematar o fio, que nós iremos voltar com o amarelo novamente. Ó, concluí a minha carreira com barbante preto. Lembrando que as carreiras que você vai fazer com a cor preta vão ficar na lateral maior, vai ficar 11 bloquinhos. Com a cor amarela vai ficar 10. Na lateral menor, com o barbante preto, vai ficar com 5 bloquinhos, com o barbante amarelo vão ficar 4, tá? É normal. Então, você sempre observa isso, mas na verdade se você seguir certinho os espacinhos, vai sempre dar desse jeito. Uma carreira com 4, uma carreira com 5, a próxima com 4, a outra com 5. E assim sucessivamente. E aqui na parte maior vai ficar com 11
10, 11, 10, 11, 10, tá? Então, eu já arrematei meu fio, já amarrei o meu barbante amarelinho aqui no comecinho da nossa parte, da nossa parte curva, né? Então, aqui, ó, vamos subir com 3 correntinhas. As correntinhas já conta como nosso primeiro ponto alto, né? Agora, nós vamos fazer 5 pontos altos, um ponto para cada ponto de base. Então, aqui, ó, 2, 3, 4, 5, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Um ponto alto para cada ponto de base. Agora, nós vamos fazer 4 aumentos, um do lado do outro. Então, aqui, ó, no próximo ponto alto, você vai fazer um aumento, né? Que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, mais um aumento. No próximo, mais um aumento. E no próximo, mais um aumento. Então, ó, ficou 5 pontos altos, um ponto para cada ponto de base, e 4 pontos sendo com aumentos. Então, para cada ponto, nos 4 pontos de base, vão ficar 8 pontos altos, certo? E agora ficou 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 de um lado, 5 do outro e os 4 aumentos no centro, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nessa carreira, você vai seguir essa parte, a parte curva desta forma, tá? 5 pontos altos, 4 aumentos e mais 5 pontos altos. Aqui, lembrando que na outra carreira amarela, né, a gente já começou aqui sem fazer nenhuma separação. Então, você já sai da parte curva direto no primeiro bloquinho aqui, né? Então, aqui, ó, 3 pontos altos. Aí, começa 2 correntinhas, 3 pontos altos. E assim, você vai seguir por toda a carreira. 2 correntinhas, o bloquinho de 3 pontos altos. Então, você vai seguir desta forma, tá? Então, você conclui a sua carreira, né? Você faz, lembrando que a curva é 5 pontos altos, 4 aumentos e 5 pontos altos, né? Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos altos na parte curva. Então, você faz a sua carreira inteira seguindo esse padrão, fecha aqui com ponto baixíssimo e arremata o fio que a gente volta com o barbante preto novamente, né? Agora, vamos voltar novamente para a cor preta. Eu sempre começo uma carreira aqui na parte que equivale à parte curva, né? Então, você vai fazer... Eu amarrei o barbante, você vai subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, que equivalem a um ponto alto. Agora, nós vamos fazer 6 pontos altos, um ponto para cada ponto de base. Então, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo, você vai fazer um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, 4 pontos altos, um ponto para cada ponto de base. 1, 2, 3, 4. Novamente, um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E novamente, 6 pontos altos. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Nossa parte curva. 2 correntinhas, né, que são as separações, e novamente vamos para os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, sempre no espacinho vai um bloquinho. Então, você vai seguir esse padrão por toda essa carreira. A hora que você concluir ela, você volta, você arremata o fio, que nós vamos voltar para cor amarela novamente, tá? Então, você segue esse padrão. São 6 pontos altos, um para cada ponto de base, um aumento, mais 4 pontos altos, outro aumento e mais 6. E os bloquinhos aqui das laterais continuam da mesma forma que as carreiras anteriores. Então, conclui a sua carreira que a gente volta para dar continuidade à nossa peça. Olha como a nossa peça tá ficando. Ficando bem bonitinho, né? Então, eu concluí a minha carreira preta, né? Agora, nós vamos para a última carreira amarela. Ó, eu já amarrei meu barbante aqui, lembrando que o barbante a gente amarra sempre na parte curva, né? Então, você sobe 3 correntinhas. Agora, você vai completar aqui 7 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. Aí, contando com as 3 correntinhas, como se fosse um, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, a gente faz um aumento. 1, 2, no mesmo lugar. 4 pontos altos agora. 1, 2, 3, 4. Mais um aumento. O aumento é sempre 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Novamente, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a nossa parte curva são 7 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, mais um aumento e novamente 7 pontos altos. Lembrando que, com o barbante amarelo, nós já vamos fazer o bloquinho aqui, ó, nesse primeiro espaço. Então, aqui você não precisa das correntinhas de separação, já pode entrar direto. São 3 pontos altos o bloquinho, correto? Aí, 2 correntinhas de separação. Próximo espacinho, novamente, os 3 pontos altos. Novamente, o nosso bloquinho. E dessa forma, nós vamos fazer essa carreira todinha, tá? Se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva. Curte, comenta, né? Compartilha com os amigos. Então, eu vou concluir a minha carreira aqui e volto pra gente dar continuidade à nossa peça. Você pode concluir a sua e arrematar o fio aqui, que nós já vamos, na próxima carreira, nós vamos pro preto novamente. Minha carreira no amarelo, né? Agora, a gente vai fazer a penúltima carreira, né? A carreira que antecede o nosso bico. Essa carreira, na verdade, ela é toda de pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto, aqui eu tô subindo as 3 correntinhas, né, do início. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Nessa, eu não vou fazer aumento, mas porque pros meus pontos ficou bom sem aumento. Se você começar a fazer e ver que o seu trabalho está fechando, aí você faz aumento, preferencialmente nas partes curvas, né, nas curvas da sua peça. Se tiver dando certinho, igual o meu,
não precisa fazer aumento, tá? Então, você vai fazer um ponto alto para cada ponto de base na parte curva, né? Seguindo o padrão, digamos assim. Nas partes retas, você vai fazer um ponto alto para cada ponto alto de base, e nos espaços das correntinhas, você vai colocar 2 pontos altos. Deixa eu conferir isso, 2 pontos altos. Vai ser um ponto alto para cada ponto de base, a carreira toda. Então, você vai fazer todo o contorno da sua peça, desta forma, né? E a gente volta para dar continuidade. Porque essa carreira, na verdade, ela não tem segredo. Você vai fazer igual eu tô falando. Você vai começar a fazer, aí você estica a sua peça numa superfície, né, lisa, reta, e confere. Se tiver ficando certinha, beleza, um ponto alto para cada ponto de base. Se a sua peça começar a querer fechar, aí você faz aumento nas curvas, né? Vai depender muito dos seus pontos. Os meus pontos são bem frouxos, então geralmente não precisa, tá? Pelo menos para essa peça não tem necessidade de aumento nessa última carreira. Então, ó, cheguei aqui na parte das correntinhas, então vou fazer 2 pontos altos e novamente um ponto alto para cada ponto de base. No próximo espacinho, novamente 2 pontos altos, e assim vamos seguir nessa carreira até o final, tá? Então, você continua a sua carreira aí, eu vou continuar a minha. Hora que eu chegar aqui no finalzinho da carreira, a gente volta para fazer a parte do bico. Esse fio não precisa arrematar agora, porque pelo menos eu vou estar fazendo o bico dessa cor, vou fazer o bico no preto mesmo, né? A não ser que você queira trocar a cor, mas eu optei por continuar no preto, tá? Então, você conclui a sua carreira, fecha aqui com ponto baixíssimo que a gente volta para dar continuidade à nossa peça. Ó, eu concluí a minha carreira aqui. Agora, eu vou fazer a primeira parte do bico. A primeira parte do bico é o seguinte, você sobe 3 correntinhas, faz um ponto alto no próximo ponto de base, né, no ponto seguinte, mais um ponto alto e mais um ponto alto, fazendo assim um bloquinho com 4 pontos altos. 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Como eu estou na parte curva, eu vou pular 3 pontos de base. 1, 2, 3. No próximo, um ponto alto. Novamente, o bloquinho com 4 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto de base. 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Pula 3, 1, 2, 3, no quarto ponto, um ponto de base. Então, essa primeira parte do nosso bico vai ser dessa forma, ó. Bloquinho com 4 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto de base. 4 correntinhas, você pula 3 de base. Lembrando que você vai pular 3 de base só nas curvas, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pula 1, 2, 3 de base. No quarto, um ponto alto. E novamente o bloquinho, com 4 pontos altos. Então, ó, aqui eu terminei a minha curva. Ó, fiz a curva, ficou 4 bloquinhos na curva, certo? Novamente, 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Agora, na parte reta, eu vou pular 4 de base. Então, para cada 4 correntinhas, eu pulo 4 de base. Então, ó, 1, 2, 3, 4. No quinto, eu inicio o meu bloquinho de 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4.
Esse bico, ele é bem simples de fazer, ele não é difícil, só que você observa. Você coloca ele na superfície lisa e observa. Se ele estiver fechando, né? Se ele começar a puxar assim pra frente ou pra trás, meio que fechando, você pula menos ponto de base. Tipo assim, se ele estiver fechando, tá faltando espaço aqui. Então, ao invés de pular onde você tá pulando 4, você pula 3, e onde você tá pulando 3, você pula 2. Só que você observa, porque às vezes ele começa a fechar, aí você faz uns 2, 3 bloquinhos pulando menos ponto, e depois ele acerta, aí você pode continuar com a quantidade certa, né? E se ele estiver ficando muito folgado, você pula mais ponto. Então, lembrando, se ele estiver apertando a carreira, se a carreira estiver fechando a sua peça, você vai diminuir a quantidade de pontos que você vai pular aqui. Se ela estiver ficando muito folgado, estiver ficando saiudo, você vai aumentar a quantidade de pontos que você vai pular aqui, tá? Então, você vai seguir dessa forma essa carreira toda. Aqui eu fiz o bloquinho com 4 pontos altos, 4 correntinhas, pulei 3 de base. 4 pontos altos, 4 correntinhas, pulei 3 de base. Na parte curva. Na parte reta, é o bloquinho com 4 pontos altos, 4 correntinhas, pula 4 de base. Tá? Então, você segue esse padrão que a gente volta para dar início à próxima etapa do nosso bico. Ó, eu fiz a minha carreira, mas aqui no finalzinho eu precisava de 12 pontos altos de base, e eu só tenho 2, 4, 6, 7. Mas não tem problema, eu vou pular 2 aqui. No próximo eu vou fazer um ponto alto. No próximo aqui eu vou fazer 2, que eu vou fazer um bloquinho aqui, para poder fechar a minha carreira. Mas, se o seu der certo, não precisa fazer dessa forma, tá? Continue o padrão. É que eu tive que fazer essa adaptação, porque o meu aqui faltou pontos, né? Então, aqui ficou só 2, e aqui 2, e aqui eu tive que usar 3 pontos para fazer os 4 do bloquinho. 2, 3, 4. Agora, eu vou arrematar aqui, né? Arrematar não, fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer o final do nosso bico, né? A última parte. Aqui, ó, eu vou voltar aqui dentro dessa argolinha, vou puxar e vou fazer um ponto baixo, certo? Vou subir 2 correntinhas, vou dar uma laçada e no próximo espacinho aqui, eu vou fazer 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4. 2 correntinhas e novamente 4 pontos altos. Então, 1, 2, 2, 3, 4. Então, em cada intervalinho das 4 correntinhas, nós vamos fazer um lequezinho desses com 4 pontos altos, 2 correntinhas e mais 4 pontos altos. Não vou dar nenhuma correntinha de espaço, já vou direto aqui, ó. Pego a laçada, vou pro próximo. Novamente, o leque com 4 pontos altos. Então, 2, 3, 4. 2 correntinhas e novamente 4 pontos altos. Nós vamos seguir dessa forma por toda a carreira, tá? Esse é o nosso bico. Então, ó, você vai seguir dessa forma, fazendo os lequezinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. Neste último intervalinho aqui da nossa carreira, você vai fazer 4 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, porque essas correntinhas aqui que a gente usou para subir, ela vai contar como nosso último ponto alto, tá? Então, você fecha, a hora que chegar aqui, você faz um ponto baixíssimo e pode arrematar o fio. Eu vou concluir a minha peça e volto para mostrar como ela ficou.
Nosso tapete concluído. Aqui é o que eu já tinha feito, né? Esse daqui, ele é vermelho melancia com marrom café. Esse, né, amarelo com preto. Ele ficou pesando aproximadamente 285 gramas. O gasto de linha é praticamente igual das duas cores, né? Então, você pode calcular que você gasta por volta de 150 gramas uma cor pela outra. Arredondando, né? Mas como o tapete deu 285 gramas, então gasta um pouquinho menos. Mas se você tiver 150 gramas de cada cor, já dá pra fazer o tapetinho. É bem rapidinho, bem fácil de fazer, bem simples, gostoso de fazer, já pelo fato dele ser rápido, né? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa peça de hoje. Não se esqueça de passar no canal e curtir, comentar os nossos vídeos. Se você ainda não foi inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilha com os amigos. Eu espero ter ajudado, espero que vocês gostem dessa peça, eu achei uma peça bem interessante, né? E muito obrigada pela sua companhia e tenha um bom dia.